Vamos iniciar a primeira de duas conversas subordinadas ao tema Apreender o Holocausto. Esta primeira conversa é uma conversa que se vai dedicar a dois temas principais. Porquê ensinar este tema e o que ensinar. Vou apresentar uma síntese didática apoiada num slideshow que ficará à vossa disposição, muito baseada numa obra programada pelo Conselho da Europa em 2001, da autoria de Jean-Michel Leconte e intitulada Ensinar o Holocausto no século XXI. Em relação ao primeiro aspecto, porquê ensinar o Holocausto, entre os slides 3 e 6 do meu diaporama, do meu PowerPoint, recorda-se a importância da história como luz da verdade, como mensageiro do passado, como lhe chamava Cícero. Lembra-se que o Holocausto foi, indiscutivelmente, uma das páginas mais negras da história da humanidade e, por isso, merece e exige até a nossa reflexão. Até porque o Holocausto aconteceu há relativamente pouco tempo, aconteceu no tempo dos meus pais, e o risco de ele se repetir não é nulo. Vejam como persiste o antissemitismo, a xenofobia, os genocídios em países como Ruanda, como a Bósnia, como Camboja ou como a Síria. O Holocausto é um tema muito impressionante e sensível, porque é um tema que desafiou o fundamento dos valores humanos e é, portanto, uma tarefa complexa conduzir os alunos numa reflexão crítica que lhes permita reconhecer os fatores que levaram à erosão, à desintegração dos valores democráticos, ao desprezo pelos valores humanos, tanto mais que aconteceu numa das sociedades mais desenvolvidas da época, incluindo do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e industrial. E, por assustador que pareça, foi justamente isso que permitiu a construção daquilo que os nazis chamaram a solução final, com a utilização do Ciclone B nas câmaras de gás dos campos de extermínio. É fundamental tentarmos entender os comportamentos individuais e de grupos, sermos capazes de interpretar esta tragédia de uma forma não simplista, isto é, de uma forma inevitavelmente emocional, mas também racional, científica, que nos ajuda a compreender o ponto de vista dos outros e que também nos ilumina um pouco sobre a história da Europa na primeira metade de todo o século XX. Claro que um tema fundamental é também compreender o antissemitismo no contexto da ideologia nazi e também do ponto de vista da sua projeção na própria história. Deveremos fazer isto da forma mais completa, mais competente que conseguirmos, porque ensinar o Holocausto é também uma homenagem às vítimas inocentes de todas as idades, e não foram apenas judeus, foram também ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, opositores políticos, e assim respeitar aquilo que Primo Levi chamou o dever de memória. É exatamente disso que se trata e vamos tentar enfrentar esta tarefa, começando por, tal como se documenta nos slides 7 a 11 do meu PowerPoint, percebendo um bocadinho o que era a Alemanha naquele intervalo de tempo que vai da República de Weimar, que nasce em janeiro de 1919, e a chegada de Hitler ao poder em 1933. E aqui, entre vários temas que eu discrimino de uma forma mais fina ao longo destes diapositivos, que eu não vou poder aqui desenvolver em extensão, optei por fazer um slideshow mais completo para os professores depois poderem também fazer as suas escolhas, terem mais informação concentrada, terem imagens que possam usar nas aulas também. É inevitável, dizia eu, começar por lembrar a assinatura do Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919, e as cláusulas muito duras que ele estipulou para a Alemanha, que perdeu uma parte significativa do seu território, da sua população, e que ficou sujeita ao pagamento de uma indemnização por danos provocados na guerra extraordinariamente alta. Isto criou um ambiente de tensão, de protesto, de golpes, de propício a revoltas e a mortes
no território alemão, num período particularmente difícil, porque este intervalo de tempo entre 1919 e 1933 é também o tempo em que existe uma crise económica mundial extremamente significativa, existe uma recessão própria do ambiente de pós-guerra, existem falências em cadeia, uma inflação enorme já em 1923, mesmo antes da célebre crise de 1929. A taxa de desemprego na Alemanha ronda os 44% em 1933, e onde existe também, neste estado de coisas, a construção de uma alternativa revolucionária, no caso, em 1916, final de 1918, interpretado pela chamada Liga Espartaquista, liderada por Rosa Luxemburg e por Karl Liebknecht. Digamos que, de alguma forma, o Tratado de Versalhes e o próprio ambiente do pós-guerra na Europa impediram a reconstrução da Alemanha e acabaram por conduzir ao fracasso da República de Weimar, abrindo caminho para Adolf Hitler e para o nazismo. A partir do slide 12 e até ao slide 16, eu abordo aqui rapidamente a questão da ascensão de Adolf Hitler, personagem que nasceu na Áustria em 1889, no seio de uma classe média, órfão de pai relativamente cedo, com uma certa paixão aparentemente pelas artes e pela pintura que não saciou completamente, um homem que também viveu numa Viena que era então um viveiro de preconceitos religiosos e de raciais, e que acaba por se mudar para a Alemanha em 1913, tendo-se destacado como soldado alemão, como cabo na Grande Guerra, e por isso mesmo também nutrindo, como muitos outros soldados alemães, um ódio visceral aos líderes do armistício e aos termos daquilo que na Alemanha se chamou a paz violenta assinada em Versalhes. Em 1919, Hitler adere ao Partido dos Trabalhadores Alemães, então liderado por Anton Drexler, um partido fortemente antissemita, e, como orador inflamado que sabemos que era, acabou por se tornar líder desse partido em 1921, convertendo em Partido Nacional Socialista Alemão. Foi por esta altura que se criaram as SA, Sturmabteilung, as secções de assalto, uma força paramilitar, que se adotou a bandeira vermelha, a suástica, símbolo da sorte, associada ao hinduísmo e ao deus Ganesh, e também é nesta altura que os temas nazis ganham forma, com um nacionalismo propagandístico, antissemitismo, anticomunismo, colhendo apoios, uma recepção favorável, sobretudo entre os industriais da Baviera. E é precisamente na Baviera, em Munique, que Hitler e seus companheiros, em novembro de 1923, vão tentar aquilo que ficou para a história como o golpe da cervejaria, tentando forçar os líderes bávaros a marchar sobre Berlim. Este movimento fracassou, na sequência dele Hitler foi detido e condenado, e vai ser exatamente na prisão de Landsberg, que vai escrever a primeira parte da sua obra de referência chamada Mein Kampf, o meu combate, uma obra autobiográfica e ideológica, onde se define já todo um programa de transformação da sociedade alemã a partir daquilo a que Hitler chamava a purificação da raça. A partir daqui, o meu slideshow vai tentar explicar um bocadinho a escalada do Partido Nacional Socialista. Estamos aqui entre os slides 12 e 16, lembrando o grande apoio popular que Hitler rapidamente colheu na Alemanha, em resultado da humilhação que o Acordo de Versalhes suscitou, e também porque o Partido Nacional Socialista, pese embora o fracasso do golpe de cervejaria, ser visto como um partido de ação,
Não era um partido para perder tempo, para alimentar conversas, mas era um partido para transformar as coisas, e foi sentido assim pela população alemã, que lhe deu a vitória nas eleições de 1933. Logo em janeiro, Hitler foi apontado como chanceler. Em fevereiro foi emitido o decreto do incêndio do Reichstag, que implicou o cancelamento de algumas liberdades cívicas e políticas. No mês seguinte, a 23 de fevereiro de 1933, surgiu a lei habilitante que concedeu a Hitler plenos poderes. Devo dizer que, para conseguir governar com relativa vontade no Parlamento Reichstag alemão, Hitler beneficiou da coligação com o Partido Popular Nacional Alemão e com o apoio de um partido de inspiração católica chamado Zentrum. Foi graças a isso que ele pôde governar com estabilidade nos anos seguintes e preparar, no fundo, aquilo que seria a grande tragédia europeia de 39-45. Naturalmente houve contrapartidas, designadamente a assinatura de uma concordata com a Santa Sé, e houve também momentos de purga. Logo em 1934, recordo, a 30 de junho, a chamada Noite das Facas Longas, em que foram eliminados alguns colaboradores de Franz von Papen, que era agora vice-chanceler, e outros aliados mais incómodos para Hitler. Entre os slides 17 e 20, trato de tentar explicitar um pouco mais a doutrina nazi. Tarefa que não é muito fácil, porque não temos grandes textos que nos permitam fundamentar, alicerçar esta análise. Basicamente, o Mein Kampf e o programa do Partido dos Trabalhadores Alemães, o antecessor do Partido Nacional Socialista. Olhando para este programa, sobretudo para aquilo que foi por ele previsto em 1920, nós já aí vemos 4 ou 5 ideias fundamentais. A ideia de que só os membros da nação podem ser cidadãos do Estado, só quem tem sangue alemão é membro da nação, só podem viver na Alemanha cidadãos alemães, só os cidadãos podem exercer funções oficiais, e a ideia também já de que a imigração de não-alemães deve ser o mais possível evitada. Da mesma maneira, afloram já, nesta linguagem que o nazismo adotaria e aprofundaria, as ideias de que o sangue é que determina a raça, entre aspas, e de que a melhor raça é a raça alemã, não devendo misturar-se com raças inferiores e estando-lhe destinado uma espécie de espaço vital, Lebensraum, que permitiria a essa raça superior governar com liberdade para conquistar, para anexar, para controlar e limpar. E limpar tem aqui também o sentido de fazer face a 2 grandes ameaças, que são o judaísmo, por um lado, e o bolchevismo, por outro. O objetivo final seria, então, o domínio de um mundo livre de raças e de religiões inferiores e livre também do bolchevismo. Não esquecer que poucos anos antes, em 1917, tinha triunfado na Rússia a famosa Revolução de Outubro. A raça judaica era considerada como uma raça parasita pela opressão que provocava sobre os povos através do controlo das finanças, e a raça cigana, pelo seu lado, era considerada completamente antissocial pelo seu estilo de vida nómada. Não há cobertura científica para estas teses, trata-se apenas e tão só de propaganda, de doutrinação de massas, mas a verdade é que a política externa alemã se começa a orientar por estas ideias e se torna cada vez mais repressiva, negando logo desde a escola primária os valores ocidentais. Esta ideologia estava na origem de um programa político, um programa chamado Nova Ordem, que pretendia, no fundo, inscrever a Alemanha numa Europa mais ampla, acabando por estipular a necessidade da sua expansão ao abrigo do princípio do espaço vital e pressupondo a construção de um Estado racial, pan-germânico, de ideologia nacional-socialista, que garantiria a superioridade da raça ariana nórdica e que aniquilaria à escala mundial os judeus e os outros grupos indignos de viver.
Curiosamente, em 1939, para criar uma falsa sensação de segurança à União Soviética, Hitler assinou o Pacto Germano-Soviético a 23 de agosto de 1939. Nessa altura, a Alemanha tinha já anexado a Áustria, o famoso Anschluss, 13 de março de 1938, seguido de um referendo em que, supostamente, a população austríaca terá respondido 99% sim à integração na Alemanha. A 1 de outubro de 1939 deu-se a invasão da Polónia e o estabelecimento do chamado Governo Central, que no fundo era a presença, a ocupação alemã no território polaco, que foi, digamos, fatiado, sendo a parte principal afeta a domínio direto alemão. E, na primavera de 1940, Hitler desencadeou aquilo que habitualmente se chama Blitzkrieg, guerra relâmpago, contra a França, Luxemburgo, Bélgica, depois Holanda, Dinamarca e Noruega, como que neutralizando uma possível reação do Ocidente. Em 1940-41 tentou a Operação Leão Marinho, na Inglaterra, fracassada, como se sabe, e a partir de junho de 1941 orientou as suas baterias no sentido da invasão da Rússia através daquela que ficou conhecida como a Operação Barbarossa. À medida que ia avançando nestes territórios para leste, Hitler ia simultaneamente estabelecendo Reichskommissariat, portanto comissariados governamentais nos Estados Bálticos e na Ucrânia. A partir daqui, o meu slideshow, slide 24, 25, nesta fase, orienta-se sobretudo pela identificação do comando desta estratégia da nova ordem por parte de Heinrich Himmler, o chefe das Schutzstaffel, as famosas SS, portanto essa força de defesa que nesta fase era até bastante ofensiva, e do seu plano total de dominar, de Alemanha vir a dominar uma Europa que se estendia do Atlântico até aos Urais, exterminando os judeus, escravizando os povos eslavos, não é? E tornando grande parte dos países do leste europeu em povos satélites da Alemanha. Isso sucedeu em 1942 com Croácia, Eslováquia, Hungria, Roménia, Bulgária e Sérvia, mas também devo dizer que não faltaram planos para dominar a África Central e as Américas. No entanto, algo correu mal em 1943. Recordo aqui, a 2 de fevereiro, a derrota alemã em Stalingrado, que acabou por levar ao abandono progressivo do projeto da nova ordem. Vamos agora, a partir do slide 26 e até o slide 31, evocar um bocadinho o que foi o antissemitismo na Alemanha entre 1932 e 1939. Antes da chegada de Hitler ao poder, já os judeus estavam proibidos de ser oficiais superiores do exército. Mas, a partir do momento em que ele se torna chanceler, há todo um reforço da sua política de perseguição ao povo judaico. Por exemplo, em 1935, no âmbito de um congresso do Partido Nacional Socialista em Nuremberg, é promulgada a célebre Lei da Proteção do Sangue e da Honra alemã, que proíbe o casamento ou as relações sexuais entre arianos e não arianos. Faz todo um esforço no sentido de identificar quem é judeu, a partir dos seus antecedentes, pais, avós, etc. Eu apresento no slide 27 as leis de Nuremberg através de um esquema muito interessante em que se mostra quem era judeu, quem tinha sangue alemão e quais os que estavam numa situação intermédia, a que os alemães chamavam Mischlinge, que são no fundo os mestiços, que podem ter pais judeus, mas ter dois avós não judeus e ficam, portanto, numa situação de relativa proteção durante algum tempo, como aliás acontecia com os veteranos de guerra, mas que depois acabaria por ser progressivamente esbatida. Nós vamos assistir a uma série de restrições de natureza pessoal e profissional que vão sendo postuladas em cadeia a partir de abril de 1933.
os judeus não poderem ter funções públicas, não poderem ser redatores de jornais, não deverem prestar o serviço militar, o direito das empresas privadas a despedir funcionários judaicos, o impedimento de exercer medicina ou advocacia a não ser com clientes judeus, a obrigação de adotar um primeiro nome, Sara ou Israel, marcando ali no seu registro de nome a sua condição judaica, ficarem sujeitos a trabalhos forçados, a impostos adicionais, terem de pagar taxas de imigração que os obrigava a deixar na Alemanha 25% dos seus bens para todos aqueles que tivessem rendimentos acima ou uma fortuna calculada acima de um determinado valor, deverem registar todos os seus bens, não terem direito a deduções à coleta, por exemplo, por despesas com crianças ou contributos que fizessem para associações judaicas de beneficência. As empresas judaicas vão sendo arianizadas, há pagamentos de indemnizações, sobretudo a partir daquela que ficou conhecida como a Noite de Kristallnacht, que ocorreu do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938, com pogroms das SA em retaliação pelo assassinato de um diplomata alemão em Paris, que serviu de pretexto para essa vendetta, para essa fúria anti-judaica. E muitas outras medidas que eu evoco nos diapositivos que indiquei vão sendo tomadas à medida que vamos progredindo na década de 30. Também convém assinalar que, ao nível da própria alimentação, havia uma estratégia de enfraquecimento dos judeus pela fome. Eles começam a ser excluídos das rações suplementares, excluídos das sobras, só compram a certas horas e depois dos arianos. Há certos produtos que são negados aos judeus, como bolos, pão branco, carne. As crianças, por exemplo, só têm direito a leite magro. E há também restrições muito significativas do ponto de vista da política de imigração que eu documento no diapositivo 33 e 34. Convém dizer que no ano da ascensão ao poder de Hitler havia cerca de 520 mil judeus a viver na Alemanha. O número vai reduzir significativamente devido à morte, à fome, à imigração, mas com a anexação da Áustria esse número vai engordar outra vez e nós temos, em março de 38, 540 mil judeus a viver na Alemanha. Este vai ser um dos grandes problemas do nacionalsocialismo. A conciliação entre o seu ódio aos judeus e, por outro lado, a quantidade imensa de povos judaicos que havia não só na Alemanha, como nos países que a Alemanha ia progressivamente ocupando. E daí a necessidade de começar a fazer transferências da Europa Central para o governo geral da Polónia, para a França, entre outros lugares. Martin Gilbert, um dos grandes historiadores do Holocausto, estima que em janeiro de 1942 o número de judeus destinados ao extermínio fosse já superior a 13 milhões, quase 14 milhões de judeus, 36% dos quais na União Soviética, 21% na Ucrânia, 16,4% na Polónia. Bom, a partir do diapositivo 35 e até ao diapositivo 40, eu evoco a chamada diáspora judaica dos finais do século XIX. Nesta altura, a maioria dos judeus ocupava aquilo que se chamava Yiddishland, entre a Rússia czarista e o Império Austro-Húngaro. E este tempo dos séculos XVIII e XIX foi um tempo particularmente excitante e desafiador para os judeus, que tiveram oportunidades de se enquadrar com a modernidade, de defender a igualdade perante a lei, a renúncia à discriminação religiosa. É um tempo de oportunidade para o povo judeu contra a segregação secular a que estavam sujeitos. Isto suscitou respostas de diverso tipo, desde a construção de um judaísmo mais moderno até à renúncia ou ateísmo
Basta recordarmos o percurso de Karl Marx ou de Sigmund Freud, que nascem eles próprios em famílias claramente judaicas. Este tempo especial dos séculos XVIII e primeiras décadas do século XX é o tempo do iluminismo judaico, da Haskalah, promovida desde 1770 por Moses Mendelssohn na Alemanha, e que faz com que os judeus tenham uma presença fortíssima na sociedade alemã. Eles são, em meados do século XIX, na Alemanha, 1,3% da população, mas já têm 6% dos estudantes liceais. São mecenas de grandes músicos, pensadores, poetas como Bach, Immanuel Kant, Goethe. São editores, são intérpretes, são biógrafos. Desenvolvem uma língua que é conhecida como a língua Yiddish, mistura entre o hebraico, o aramaico e o alemão. Não só na Alemanha como noutros países que têm uma presença forte judaica já nesta altura, finais do século XIX e início do século XX, como os Estados Unidos, são diretores de jornais diários que têm tiragens superiores a 600 mil exemplares por volta de 1930. É, portanto, um tempo de grande esperança judaica, animada pelos ideais da Revolução Francesa, pelos ideais das luzes e protagonizada de uma forma muito ativa por judeus que têm presença forte nas escolas, nas universidades, nas profissões liberais, nas empresas e no próprio exército, entre outros. Vejam que entre 1905 e 1936 13 judeus foram galardoados com o Prémio Nobel, e houve muitas outras figuras ligadas a famílias judaicas e decisivas para a história da cultura europeia desta época que emergiram então. Recordo algumas no slide 37, como Einstein, como Kafka, como Mahler, como Theodor Adorno ou como Hannah Arendt. Mas estas oportunidades também eram oportunidades que se faziam de grandes desafios. Na Rússia, por exemplo, entre 1913 e 1906, houve 650 pogroms que colocaram mais de 2,5 milhões de judeus em fuga. Daí também, coisa que é pouco conhecida, mas interessante, que os judeus se contem entre os adeptos de Lenin e da Revolução de Outubro em 1917. Em França também havia um sentimento antijudaico forte que levou ao famoso caso Alfred Dreyfus entre 1894 e 1906, um oficial judeu injustiçado, vítima de uma cabala que lhe atribuiu atos que ele não tinha de facto praticado. Neste ambiente também vale a pena lembrar a construção de um outro caminho, que é o caminho do sionismo, e que consistia em tentar criar um Estado nacional onde finalmente os judeus pudessem viver num ambiente de proteção dos seus direitos e liberdades. O sionismo não nasce na Segunda Guerra Mundial, nasce em 1880 e muito ligado à figura de Theodor Herzl e ao seu livro O Estado Judaico, que acabou por estar na base desta doutrina a que chamamos sionismo. Reparem que antes de 1939-45 só havia 25 mil judeus na Palestina. Entretanto, e depois de analisar durante alguns diapositivos outros aspectos relacionados com a construção do Estado judaico, a independência de Israel em 1948, com David Ben-Gurion, da própria lei, da chamada lei do regresso, interessa-nos começar a equacionar aqui um outro aspecto que tem que ver com a política nazi de concentração de judeus. É isso que ocupa o espaço do meu slideshow, entre o 41 e a imagem 44, com a referência à abertura do primeiro campo de concentração, em Oranienburg, e depois com a referência de que em finais de março de 1933 já há 50 campos de concentração na Alemanha. Isto documenta como o aumento do território alemão não bastava para resolver a questão judaica. E, para que ela pudesse ser mais discretamente resolvida de uma forma violenta, era preciso separá-los, era possível concentrá-los para evitar as reações. E, para isso, foram desenvolvidas algumas estratégias.
uma das quais é a estratégia do gueto. O gueto não é uma invenção do nazismo, já tinha alguma tradição na história, por exemplo, na Veneza do século XVI, foi replicado no leste da Polónia e eram zonas em que os judeus ficavam sujeitos a restrições alimentares, a trabalhos forçados, a doenças e a maus tratos de diversa ordem que os debilitavam, o que aliás acentuava a sua alegada inferioridade racial. Uma peça crucial desta estratégia nazi é a Conferência de Wannsee, 20 de janeiro de 1942, em que Reinhard Heydrich, o representante de Himmler, com um pequeno grupo de cerca de 15 pessoas, discute aquilo que os nazis chamaram die Endlösung der Judenfrage, a solução final para a questão judaica, em que se previa a existência dos campos de concentração e depois também a existência dos campos de extermínio para aqueles que, mantendo-se vivos apesar dos trabalhos a que estavam forçados e das doenças como o tifo com que tinham que viver, seriam objeto daquilo que se chamava eufemística e cobardemente o tratamento adequado. Convém lembrar aqui que a professora Irene Pimentel, entre outros autores, chamou a atenção para a necessidade de sermos capazes de distinguir entre, por um lado, campos de concentração e, por outro lado, os campos de extermínio, os centros de administração da morte. Os primeiros são, de alguma maneira, campos de morte lenta, os outros são campos em que a morte, além de inevitável, é extremamente rápida. Os campos de concentração foram mais pensados para se localizarem no Reich, embora houvesse algumas exceções, embora houvesse também campos de passagem, campos específicos para ciganos, dentro desta ideia de que era necessário retirar da sociedade certos grupos, criar bolsas de trabalho escravo, que aliás alguns oficiais nazis aproveitaram bastante para proveito próprio, e ir destruindo aos poucos os internados através do trabalho, da fome e da doença. Quanto aos campos de extermínio, que apresento nos slides 48 e 49, são 6 campos, todos eles localizados no governo geral da Polónia ocupada. Auschwitz-Birkenau, ou Auschwitz II, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka. Aqui a especificidade é que os presos eram mantidos vivos e eram usados não para um trabalho clássico, mas para assegurar o extermínio dos deportados. Essa era a única produção, digamos assim, desses campos de extermínio ou de administração da morte. Saíam dos vagões, eram logo inspecionados e divididos em 2 grupos, um com crianças, mulheres, doentes, destinados a uma morte mais rápida, muitas vezes um tiro na nuca ou na pseudo-enfermaria do campo, e o outro grupo, o grupo dos homens saudáveis, que era registado, tatuado e internado, e a quem competiria depois a macabra função de assegurar o gaseamento e a cremação dos seus próprios companheiros. Lembro, no entanto, mais uma vez, que não se tratava só de judeus. Também as testemunhas de Jeová, os Bibelforscher, que seriam cerca de 10.000 na Alemanha na altura da ascensão ao poder de Hitler, foram proscritos em diversas regiões e com a particularidade de terem sido banidos da Alemanha em 1935, precisamente porque resistiram, porque se recusaram a jurar obediência a Hitler e porque se opuseram denodadamente ao regime. Com o endurecimento da reação das testemunhas de Jeová, os nazis acabaram por tentar, de certa maneira, compará-los, confundi-los com os judeus, coisa que, aliás, se prestava a acontecer, uma vez que uns e outros partilhavam muitas referências ao Antigo Testamento, a Jeová, havia antigos dirigentes judeus também entre as testemunhas de Jeová, etc. Não se trata aqui de um crime de um genocídio, porque os Jeovás não eram uma raça ou um povo, mas seguramente de um crime contra a humanidade.
e a resistência das testemunhas de Jeová, que aliás penso é um facto que não é suficientemente bem conhecido em Portugal, foi suficientemente notável para garantir a Karl von Ossietzky, um jornalista, escritor e pacifista, a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1936. Os ciganos também foram perseguidos, eram considerados Untermenschen, sub-humanos, e foram também classificados, registados, segregados, tal como os judeus. Tinham uma particularidade nos campos nazis, as suas famílias permanecerem juntas, porque a família tem um significado particularmente forte na mundividência cigana. E foram em grande quantidade sujeitos a macabras experiências pseudomédicas do Dr. Josef Mengele com crianças, sobretudo ciganas, no campo de Auschwitz, onde, aliás, também ocorriam violações de mulheres ciganas, muitas vezes diante da própria família, como que consumando uma humilhação suprema para a cultura cigana. Os homossexuais, naturalmente, porque Himmler achava que eles condenavam uma raça pura em 50 ou 100 anos. Era uma grave doença mental a que era preciso pôr cobro, sob pena da raça superior se extinguir. Parece terem sido bastante odiados em todos os campos e também sujeitos a experiências médicas, a cirurgias sádicas desenvolvidas sem qualquer controle por parte da hierarquia nazi e dos responsáveis pelos campos que esta organizava. A partir daqui, estamos no slide 57 e durante um longo percurso eu acompanho a narrativa de Jean-Michel Leconte, em que ele identifica 7 etapas que os nazis utilizaram para, no fundo, transformar as outras pessoas em testemunhas indiferentes ou em cúmplices. Falamos, portanto, da ideia de desumanizar para exterminar. Era preciso evitar a desordem, até porque em muitos países ocupados pelos nazis a integração dos judeus era grande dentro da sociedade e era preciso evitar as reações e as cadeias de solidariedade. E, portanto, as 7 fases são, primeiro, a fase da definição, explicar quem é o judeu, depois a fase do recenseamento, da identificação, em terceiro lugar, a fase da designação explícita, obrigando a população a utilizar a estrela de David numa braçadeira, etc., de maneira a que eles pudessem ser mais facilmente humilhados e perseguidos e que essa discriminação começasse a aparecer na via pública de uma forma mais normal, digamos assim. O nome Sara ou Israel, a que eu já me referi. A Suíça, por exemplo, solicita a inscrição da letra J em destaque no passaporte dos judeus. A utilização da cor do amarelo em associação com os judeus, porque o amarelo é a cor associada à peste, à quarentena. Na Idade Média tinha já o sentido da cor da inveja, da raiva, do mal no sangue, e, portanto, todos esses signos identificativos ajudavam logo, no fundo, a estigmatizar por parte do conjunto da sociedade aquele grupo de pessoas, aquele povo. A fase 4, a fase das restrições e do confisco dos bens, a que já me reportei. A fase 5, a fase da exclusão de certas profissões, de certos locais, etc., a que também já fiz, de alguma maneira, referência. Depois a fase 6, fase do isolamento sistemático, nos guetos, nos campos, onde poderia ocorrer um desaparecimento natural, digamos assim. Também se tomaram medidas para que os alemães e os nacionais dos países ocupados não vendessem nada aos judeus, não falassem com os judeus, tudo para criar condições para que quando estes desaparecessem não se chegasse verdadeiramente a notar. E depois a fase terrível, a fase 7, a fase do extermínio organizado,
nos guetos, como o gueto de Varsóvia, zonas muito degradadas, muitas delas tinham sido bombardeadas, eram zonas que estavam em muitíssimo mau estado e onde eram concentradas grandes quantidades de população, sem quaisquer condições de subsistência, sendo que os nazis atribuíam ao Conselho Judaico Judenrat a obrigação de cumprir as ordens alemãs e tentavam também organizar alguma assistência social, mas a vida nesses microcosmos, com ruas apinhadas, 25 pessoas por quarto, muita fome, muito tifo, muito frio, uma minicidade alarmante, era extraordinariamente difícil, ainda por cima, bem entendido, com condições sanitárias e um apoio médico verdadeiramente horríveis. Em 1942, apesar de tudo isto e da mortalidade que existia nesses guetos, a população era ainda assim enorme. E isso também levou à revolta, em alguns casos, como no gueto de Varsóvia, o mais famoso de todos, em 1943. Note-se que o gueto de Varsóvia, nesta altura, já só tinha 75 mil dos 500 mil habitantes que tinha tido originalmente. Depois, a partir do momento em que Hitler dá ordens à sua cadeia de comando no sentido de encontrar uma solução final para a questão judaica mais eficaz, dá-se a passagem para um outro tipo de estratégia. Na Conferência de Wannsee são enunciadas várias hipóteses, como o fuzilamento, os caminhões de gás. Só mais tarde vieram a ser inventadas e postas em prática as câmaras de gás, numa estimativa que em Wannsee previa a eliminação de 11 milhões de judeus, incluindo, reparem, os judeus dos territórios que a Alemanha ainda nem sequer tinha ocupado. E daí o começar esta mobilização dos judeus do leste para serem enviados em grandes colunas para construir estradas, e aqueles que sobrevivessem a tais trabalhos forçados seria aplicado aquilo que Himmler chamava o tratamento adequado. Uma outra forma muito importante, pouco talvez conhecida, que eu documento nos slides 71 a 73, é os Einsatzgruppen, os grupos de ação, que são corpos de intervenção rápida que acompanham os seus exércitos na linha da frente, mas numa posição um bocadinho recuada em relação aos demais, e que aproveitam o movimento dos exércitos alemães para cometer atos bárbaros contra judeus, contra comissários políticos, levando a massacres imensos. Cito apenas o caso de um que ocorreu na Ucrânia, perto de Kiev, o mais famoso, o massacre de Babi Yar, em que 33.711 pessoas são lançadas do alto de uma ravina. Segundo Raoul Hilberg, outro dos grandes estudiosos do Holocausto, houve mais de 700 mil vítimas destes Einsatzgruppen até 1942. A outra solução era a solução dos campos de concentração, cuja fisionomia exterior eu descrevo a partir do slide 74, vedações de arame farpado, torres de vigia, um único portão com inscrições provocatórias como Arbeit macht frei, o trabalho liberto, e Jedem das Seine, cada um tem aquilo que merece, com a discriminação, a separação dos deportados que não eram logo eliminados, a quem era atribuído o famoso pijama às riscas, que aos poucos se vai tornar numa roupa esfarrapada que vai passando de deportado para deportado, a descrição a um bloco residencial com fraquíssimas condições, e a inclusão numa equipa de deportados a que se chamava um comando, com, no fundo, um grupo de cabanas de madeira com andares de beliche, com pessoas apinhadas, que tinham até de dormir de lado muitas vezes para conseguirem coexistir, sem casas de banho, proibidas à noite de ir às latrinas e dirigidas por um elemento mais velho, um Eltern, neste ambiente de bloco. Estes comandos eram grupos de trabalho permanente ou temporário, que eram dirigidos por um líder do grupo, chamado capo, também ele um deportado, e que tinha um tipo de atuação que era geralmente bastante duro com os membros das suas equipas.
A distribuição das fardas era acompanhada também de triângulos que assinalavam o tipo de deportados, como já disse, os judeus o amarelo, os criminosos comuns o verde, os presos políticos o vermelho, os ciganos o castanho, o rosa para os homossexuais. E a alimentação era calculada desta forma perversa. As calorias não eram pensadas para garantir a subsistência das pessoas, mas exatamente para que elas não conseguissem sobreviver. De forma que a luta pela sobrevivência era permanente dentro deste ambiente de campo de concentração, com ritmos diários inalteráveis, com horários de trabalho muito pesados, 8 a 9 horas no inverno, 10 a 12 horas no verão, com uma alimentação escassíssima e, naturalmente, sempre sujeitos às arbitrariedades dos seus capos. Já nos campos de extermínio, assunto que trabalho a partir do slide número 82, nós temos montada uma verdadeira indústria de morte. Uma verdadeira indústria de morte. A tal seleção rápida e arbitrária à saída dos vagões e depois a descrição daqueles a quem era destinado viver durante mais algum tempo em comandos especiais, os Sonderkommandos, não é? Que geriam depois o dia-a-dia das equipas de deportados. Há testemunhos extraordinariamente tocantes em relação a estas matérias, da angústia das pessoas que sabiam que iam ser eliminadas de imediato ou daquelas que ficavam completamente à mercê de pseudomédicos a quem Hitler tinha dado poderes para administrar uma morte misericordiosa em verdadeiros centros de eutanásia que iam sendo montados. Entre 41 e 45 há uma operação chamada 14F13 de ceifar a população dos campos de concentração. Começa-se também, em dezembro de 41, a utilizar uma solução que é bem conhecida, a solução das carrinhas de gás, que tinham uma traseira estanque e os tubos de escape virados para dentro, com judeus apinhados no seu interior, nus, que davam um passeio, digamos assim, dentro dessas carrinhas durante 10 a 15 minutos, no final dos quais todos eles estavam mortos, até que Rudolf Höss, como explico no slide 90, comandante em Auschwitz durante cerca de 2 anos, teve, em finais de 41 ou inícios de 42, a ideia de passar a utilizar um inseticida muito usado na agricultura contra os vermes, o Zyklon B, por ser um método mais eficaz e mais rápido. Segundo o testemunho dos dois únicos fugitivos de Auschwitz, Rudolf Urba e Franz Wetzler, os deportados eram colocados na ala B do campo de Auschwitz-Birkenau, despidos para o duche, era-lhes dado sabão e uma toalha, e eram depois forçados, empurrados para dentro de uma câmara de gás, até cerca de 2.000 pessoas em pé, com os poucos guardas a forçar a entrada através dos disparos das suas armas, para que fosse possível fechar o portão. Depois havia um tempo de espera, que era provavelmente o tempo da subida da temperatura, não é? que transformava o inseticida em gás, e nessa altura os guardas SS subiam ao telhado do edifício com uma máscara antigás, abriam um orifício através do qual despejavam as latas de Zyklon B, que em 3, 4 minutos matavam todas as pessoas que se encontravam dentro das câmaras de gás. Competia depois aos Sonderkommandos, compostos naturalmente por judeus, e depois da abertura e de ventilação da sala, transportar os cadáveres em carros de mão para a sua incineração nos fornos crematórios. Este era o ponto final da desumanização. Inicialmente, como é sabido, tinha-se usado o sistema dos corpos em valas, uns por cima dos outros, com camadas intermédias de terra, com gasolina lançada ao primeiro nível, mas os corpos não desapareciam a 100% e também por isso, porque os alemães não queriam deixar vestígios, as câmaras de gás e os fornos crematórios constituíram uma alternativa extraordinariamente eficiente e muito mais invisível.
O trabalho sujo estava, como expliquei, a cargo dos Sonderkommandos, que eram isolados em blocos, onde havia mais comida, mais bebida, compostos por parte de judeus que sabiam que, passadas algumas semanas, também eles teriam a mesma sorte ou seriam abatidos com uma bala na nuca no hospital do campo de extermínio, para que não tivessem possibilidade de organizar nenhuma revolta. A partir do slide 96, procuro explorar as reações internacionais, seja da Agência Judaica, que foi muito marcada pela sua ligação ao sionismo e que tenta, de certa maneira, informar relativamente à situação que começa a desenhar-se no panorama europeu com o início da guerra relativamente aos judeus. Da Inglaterra, que tinha responsabilidades especiais no seio da Sociedade das Nações com o tratamento das questões palestinianas e que está na origem da publicação do Livro Branco de 1939, que infelizmente limitou drasticamente o número de novos imigrantes que entravam na Palestina. Recordo a Conferência de Evian, em junho de 1938, onde não se encontraram nações de acolhimento para os judeus, apesar das várias hipóteses que se colocaram, e onde se reconheceu até o direito da Alemanha a fazer o que quisesse com os seus cidadãos. Isto fez com que o primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, em 1948, afirmasse, numa frase que me parece muito lapidar relativamente à situação dos judeus. Cito: "O mundo parece dividido em duas partes. Uma onde os judeus não podem viver e outra onde os judeus não são admitidos." Também é interessante verificar, com testemunhos diversos, que não havia desconhecimento propriamente, sobretudo ali em 41, 42, sobre aquilo que estava a acontecer. Por exemplo, em agosto de 42, Gerhard Riegner, o delegado no Congresso Mundial Judaico na Suíça, escreveu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos, ao Presidente do Congresso Mundial Judaico, dando notícias alarmistas sobre os planos de Hitler, que eram absolutamente verdadeiras. Também sabemos que os britânicos interceptaram muitas mensagens alemãs e sabiam dos massacres que já tinham ocorrido em 1941. As autoridades francesas foram notificadas pelo embaixador da Roménia no embaixador francês na Roménia nos finais de 1941. Houve também Jan Karski, um dos justos entre as nações, que representava o governo polaco no exílio, que penetrou secretamente no gueto de Varsóvia e que elaborou relatórios para Londres e para Washington, que, no entanto, suscitaram bastante indiferença. A Cruz Vermelha foi informada cedo. A Igreja Católica também tinha conhecimento de muitas coisas que se estavam a passar, mas um pouco o sentimento antissemita e as afinidades com a Alemanha abafaram bastante a indignação. Em conclusão, como digo no slide 100, o mundo inteiro sabia, embora sem grandes detalhes, desde 1941-42, aquilo que estava a acontecer. Sucederam-se condenações formais, ameaças, mas pouco mais do que isso. Os aliados, nomeadamente os Estados Unidos, recusaram, por exemplo, bombardear os campos de morte, que não consideravam uma prioridade militar. Houve passividade? Sim, houve. Mas não propriamente dos judeus europeus, que acabaram por ser apanhados numa armadilha. E esta passividade é também a passividade de grande parte do mundo, dos aliados, da diáspora judaica, da Palestina, relativamente a alguma coisa que não era totalmente desconhecida. A partir do slide 102, faço uma pequena viagem acompanhando Jean-Michel Leconte por países como a Alemanha, como a Polónia, o país de todos mais martirizado, como a França de Vichy, de Philippe Pétain, com destaque para a resistência francesa do Maquis, coordenada a partir do exterior pelo Marshal de Gaulle, a União Soviética e os países bálticos, que foram duramente massacrados
pelo nazismo, ou os países escandinavos. E aqui destaco o caso da Dinamarca, que protegeu os seus judeus com enorme convicção e empenho, com a família real dinamarquesa à cabeça, urdindo redes para esconder judeus, promovendo reuniões de fundos, transportando de noite os judeus para a Suécia em barcos de pesca. É uma exceção luminosa, até por contraste com a Noruega, em que o governo colaboracionista de um fantoche chamado Vidkun Quisling, fundador da União Nacional Fascista na Noruega em 1933, praticou. Depois, países neutros, pseudoneutros, como a Suíça, que no entanto tinha muitos depósitos alemães e não deixou de assinalar, não deixou de pedir à Alemanha a marcação do J no passaporte dos judeus, ou a Suécia, que abriu a sua fronteira aos judeus dinamarqueses e noruegueses em fuga. Em relação aos países ibéricos, sabemos que Portugal e a Espanha, em parte, fecharam os olhos ao trânsito dos refugiados judeus ou dos resistentes. Portugal usou também a sua influência diplomática a favor de certas comunidades e foi também um português, cônsul em Bordeaux, Aristides Sousa Mendes, que salvou a vida a muitos milhares de judeus. O caso espanhol é um pouco diferente, também uma ditadura, um país fortemente católico, mas muito mais comprometido com a Alemanha e que não quis sequer salvar cerca de 600 judeus espanhóis que ficaram presos no gueto de Salónica. O slide 110 apresenta uma estatística das vítimas e dos sobreviventes. A partir daí há fundamentalmente um zoom sobre a reação judaica na Europa, que vai oscilar entre a passividade coletiva e a resistência heroica, sobre o papel dos conselhos judaicos, Juden, Reta, sempre objeto de controvérsia, deveriam ou não deveriam ter tomado uma atitude mais dura relativamente àquilo a que o seu povo estava a ser sujeito. Ilustra-se aí o caso, no slide 113, de Adam Tchernakov, que encabeçava o Conselho Judaico no gueto de Varsóvia e que acabou por se suicidar quando reconheceu a sua impotência de travar o transporte para Treblinka de cerca de 300 mil judeus. Na própria tarde em que o primeiro comboio para Treblinka partiu, com 6 mil deportados polacos a bordo, Adam Tchernakov pôs fim à sua vida. Há outros casos interessantes e importantes, um pouco de sinal até contrário, consoante as circunstâncias e as geografias, mas a sensação que fica é claramente a sensação de que os judeus europeus foram ultrapassados pelos acontecimentos. Aliás, Erich von den Bach, chefe supremo da polícia e das SS na Rússia Central, que liderou os massacres de 41, declarou mesmo, depois da guerra, que os judeus estavam muito mal organizados, foram apanhados de surpresa e podiam, em grande parte, ter-se salvos. Também analiso a reação judaica na Palestina, no slide 117, ou nos Estados Unidos, no slide 118, a partir do slide 119, identifico aqueles que, por terem ajudado o povo judaico, muitas vezes com risco da sua própria vida, sem qualquer recompensa material e estando tudo provado, acabaram por ser depois homenageados a partir de 53 pelo Estado judaico e receberam o título de justos entre as nações. A libertação ocorreria já na fase muito terminal da guerra. Auschwitz-Birkenau parece ter sido o último campo de extermínio a parar, em outubro de 1944, mas chamo também a atenção, depois de apresentar no slide 125 a cronologia da libertação dos campos, para o facto de, mesmo depois de libertados, muitos judeus e outros deportados nos campos de concentração e nos campos de extermínio terem continuado a morrer devido aos maus tratos e às privações que tinham sofrido. As estimativas de Hilberg e de Gilbert relativamente a números globais de judeus mortos oscilam entre os 5 e os 6 milhões, seja nos guetos, mortos a tiro em descampados ou nos campos de concentração, onde terão morrido pelo menos 3 milhões de pessoas, 90% dos quais nos campos de extermínio e aparentemente 1/3 dos quais em Auschwitz-Birkenau.
O slide 128 tem um quadro das vítimas do Holocausto, a partir dos estudos de Sir Martin Gilbert e de Raoul Hilberg. A parte final do documento que partilho aqui convosco são uma série de informações numéricas relativamente às vítimas do Holocausto, como o balanço da tragédia, como lhe chamo, por exemplo, no slide 131, e depois um zoom mais sobre as condições do regresso, que não foram fáceis para muitos deportados, que tiveram que transportar consigo os traumas das experiências que tinham vivido, que apesar de sobrevivos se culpavam de forma por vezes lancinante pelo facto de terem sido poupados, se interrogavam sobre se tinham feito tudo aquilo que deviam fazer para ajudar também os seus companheiros a sobreviver. Gente bastante atormentada e em silêncio, um silêncio que acabou por se abater sobre a Europa e que só foi interrompido pelos historiadores que se puseram em campo e, usando testemunhas oculares e depoimentos diversos, tentaram reconstruir aquilo que tinha sido a barbárie nazi de 39-45. Claro que cada um fala apenas daquilo que viu e muitos destes testemunhos são testemunhos recolhidos por deportados judeus que estiveram como crianças ou adolescentes nestes campos de concentração ou de extermínio. Cita-se o caso, sobretudo, de Elia Wiesel, no slide 136, 138, e depois o caso de Primo Levi, o italiano, sobrevivente de Auschwitz e de Buchenwald e autor do famoso livro Se Isto é um Homem, e que viveu com estas recordações até ao final da sua vida. Os últimos diapositivos são para lembrar que está ainda muito presente na Europa uma atitude de revisionismo, de negacionismo relativamente ao Holocausto, que pretendem apresentar como uma frente unida contra o stalinismo bolchevique, como uma espécie de reconstrução da consciência, da identidade e até da alma alemã. Negam-se, por exemplo, as câmaras de gás e os fornos crematórios, que se considera ter sido uma invenção. Apresenta-se o nazismo como uma ditadura normal e usa-se um tipo insidioso de argumentação que consiste em grande parte em aproveitar pequenas falhas pontuais num depoimento para tentar desacreditar todo esse depoimento. No entanto, as memórias dos próprios criminosos de guerra nazi, de certa maneira, acabam por iluminar a reconstituição verdadeira, não negacionista nem revisionista do que sucedeu, sobretudo nos campos de extermínio, e nesse sentido a análise de Primo Levi sobre as memórias de Auschwitz do comandante Rudolf Höss mostra perfeitamente como se podem distinguir palavras de circunstância e confissões verdadeiras, até porque os carrascos chegavam por vezes de detalhes que não podiam manifestamente ter inventado. Também o testemunho de Adolf Eichmann, que se quis defender, é claro, nos oferece motivos para conhecermos, sem razão para duvidar, grande parte daquilo de que estes homens foram infelizmente intérpretes entre 1939 e 1945. Obrigado pela vossa atenção, continuaremos noutra sessão.